Olá, alunos! Então, essa é a nossa segunda aula de princípios de sistema de comunicações. Está sendo uma aula gravada devido ao feriado de Maringá. Eu sou o professor Flávio e vamos dar continuidade aí no nosso processo de aprendizagem. Na nossa primeira aula, nós conhecemos um pouco mais sobre as ondas eletromagnéticas, alguns artifícios ali para irradiação de uma portadora de radiofrequência e características da sua propagação no meio de comunicação, né? Já nessa segunda aula, nós começaremos a estudar sobre as técnicas de modulação existentes. Como eu falei lá, a modulação, ela é pegar o sinal de baixa frequência, que é o que a gente quer transmitir, no exemplo básico lá, é a nossa voz, né, a voz humana lá de até 4 kHz, e transformar num sinal de alta frequência. Então, é isso que é fazer a modulação do sinal. Então, nós temos o sinal modulante, que é a nossa informação, que se fôssemos tentar transmiti-lo através de uma antena com a frequência original, daria a antena lá de 75 quilômetros, que a gente chegou à conclusão na última aula. Então, a gente usa essa técnica de modulação para conseguir fazer a elevação de sinal, de frequência desse sinal, e podermos utilizar ali antenas de comprimentos adequados. Então, esse processo aí de transmitir uma informação dentro de uma onda eletromagnética para que chegue a algum destino, né? E lembrando também o conceito lá de, se a gente usar uma frequência muito alta, a atenuação no meio ela é muito maior. Então, sempre tem que fazer uma análise de todo um conjunto aí para a gente conseguir chegar numa solução ideal, né? A primeira modulação que nós vamos estudar, não por acaso é a mais simples, ali de mais simples entendimento, ela é a modulação em amplitude, que ela é a modulação mais básica que nós temos. Acredito que todos se lembrem das rádios AM. Aí não sei se tem uns alunos muito novinhos aí, talvez não. Mas até um pouco tempo atrás, nós tínhamos as rádios AM, que em muitas áreas rurais aí, isoladas, eram a única opção de rádio que pegava. Apesar de ter muitos chiados, muitos ruídos. Então, ela tinha essa questão de ter uma capacidade de chegar longe, mas tinha o problema de trazer chiados e ruídos na comunicação. O objetivo hoje é de aprofundarmos o nosso entendimento do que é modulação. Depois vamos mostrar alguns tipos existentes e explorarmos melhor a modulação em amplitude, que é a nossa modulação AM. Então, vamos pensar por que modulamos um sinal e não o transmitimos direto. A gente já viu isso na aula passada, que sinais de baixa frequência, eles têm comprimentos de onda grandes. Consequentemente, precisariam de antenas gigantescas para serem irradiados. Um sinal de 300 Hz, que também faz parte, a gente fez o exercício na aula passada com 4 kHz, que já deu uma antena de 75 km.
Um sinal de 300 Hz, que também faz parte da nossa banda que é a banda de frequência de fala e de escuta do ser humano, ela precisaria de uma antena de 500 quilômetros de extensão. Então, a gente percebe que é totalmente inviável, né? Então, é justamente por isso que nós fazemos uso de um sinal de frequência muito superior ao que queremos transmitir, com o objetivo, dessa forma, de obter uma infraestrutura de radiação viável, a antena, né, seria essa infraestrutura. Para isso, a gente tem que variar alguma propriedade de uma onda senoidal de alta frequência e fazermos essa grandeza variar com a amplitude do sinal que queremos transmitir. Então, a gente pega um sinal básico ali de alta frequência e a gente modula, a gente atua nele de uma maneira proporcional ao sinal que a gente quer transmitir. Então, esse sinal de alta frequência, ele vai ser chamado de portadora. Ele vai portar a informação que a gente quer transmitir. E o sinal que tem a nossa informação, ele é chamado de sinal modulante. Apesar de comercialmente haver uma faixa de frequência para rádios AM e outra para as rádios FM, não é devido ao tipo de modulação, isso é uma definição comercial. Então, AM é a modulação em amplitude. A gente vai atuar na amplitude da nossa portadora. E FM é tema do nosso próximo capítulo. A gente vai atuar na frequência da nossa portadora. Então, não vamos confundir ali as frequências de rádio AM e FM com o tipo de modulação, tá bom? A modulação em um sinal senoidal periódico, ela é classificada como modulação em onda contínua e está relacionado a sistemas analógicos. Esse tipo de modulação ele pode ser dividido em modulação em amplitude e modulação angular. Na modulação em amplitude, esse sinal, o AM ali, ó, o nosso sinal central, nós variamos a amplitude da portadora de acordo com a variação de amplitude do nosso sinal modulante. Já na modulação angular, nós variamos a frequência ou a fase da portadora de acordo com o sinal modulante. Então, ambas as modulações FM e PM são modulações angulares, diferente da modulação em amplitude. Então, na modulação FM, pode perceber ali, ó, a frequência do sinal vai variando. E no PM é um pouquinho mais difícil de enxergar, mas é a fase. Tem uma inversão de fase de acordo com a frequência do nosso sinal modulante. Aqui, nós temos uma figura de um dos lados de um radioenlace com transmissão e recepção. Ó, a mesma antena, ela faz tanto a transmissão quanto a recepção. Isso é muito comum, porque normalmente, é muito comum, né? Normalmente não, porque tem rádio, essas coisas que elas transmitem só, né? Não recebem sinal. Mas é muito comum aí em sistemas de comunicação o mesmo ponto querer falar com alguém, mas também querer escutar, né? Então, no transmissor, o objetivo principal é enviar a mensagem com o mínimo de distorção e ruído. Então, fazemos o sinal modulante, que é a nossa mensagem, modular a portadora para que ela seja transmitida. Já no receptor, temos o processo inverso, ou seja, a portadora modulada chega à antena do receptor
e é demodulada dentro do processo de demodulação, a fim de conseguirmos reconstruir o sinal original da mensagem com o mínimo de distorção possível. É importante entender que em um sistema de radioenlace, diferentemente do que ocorre na radiodifusão, o rádio pode ser formado tanto, então, por um transmissor fazendo modulação, quanto por um receptor fazendo demodulação. E isso em instantes diferentes ou simultaneamente, dependendo do caso. Nesses casos, o rádio tanto transmite quanto recebe no mesmo equipamento. Ele pode usar a mesma antena com a mesma frequência ou com diversidade de frequência para transmissão e recepção. Então, se tiver usando a mesma frequência para transmissão e recepção, vai ter que utilizar em momentos distintos. Não dá para colocar dois sinais com a mesma frequência no mesmo ambiente convivendo de maneira pacífica, vamos chamar assim. Agora, vamos focar na modulação em amplitude, que além de ser um tipo, ela tem as suas variações também. A modulação AM, que é a modulação em amplitude, ela pode ser dividida em AM-DSB, que é uma modulação em amplitude de banda dupla. Pode ser AM-DSB, que é uma modulação em amplitude de banda dupla com portadora suprimida. A AM-SSB, que é a modulação em amplitude de banda lateral única. E a AM-VSB, modulação em amplitude de banda lateral vestigial. Essas variações aqui, a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre elas, mas elas têm como objetivo principal não gastar potência à toa, não gastar energia à toa. Então, a ideia é transmitir apenas o necessário para a gente conseguir que o receptor entenda a informação que está sendo transmitida. Em modulação em amplitude, nós variamos a tensão de saída de uma portadora de radiofrequência de acordo com a tensão instantânea do nosso sinal a ser transmitido, que é o nosso sinal modulante. Então, o sinal a ser transmitido, ele é representado pela equação descrita ali no sinal modulante, que é injetado no modulador em conjunto com a portadora. Então, temos aqui o sinal modulante e a nossa portadora sendo misturadas, vamos assim dizer. O resultado disso, ele aparece na saída aqui com a portadora modulada, já pronta para ser transmitida. Então, nosso sinal modulado já ali na saída. Porém, nós temos um elemento novo nessa nossa equação, que é a constante K. Essa constante K, ela é uma variante intrínseca do circuito do modulador, a qual é conhecida como constante de sensibilidade. É uma constante de sensibilidade à amplitude do modulador. Ela que vai definir o quanto que o sinal modulante vai interferir na portadora depois de modulado. Então, quanto maior esse K, mais afetada vai ser a portadora pelo sinal modulante. E ela também é conhecida como constante de proporcionalidade. E essa proporção, ela dependerá do circuito do modulador. Ou seja, essa constante pertence ao modulador e é dada pela fórmula apresentada aí na nossa tela. O M é o nosso índice de modulação em amplitude.
e normalmente ele é menor do que 1. Nos casos em que o M seja maior do que 1, nós teremos alguns problemas aí que podem, inclusive, impossibilitar a transmissão. Pois o sinal modulante, ele vai afetar a portadora modulada de uma maneira indesejável. Isso daqui a pouquinho a gente vai conseguir enxergar melhor, tá bom? Então, trabalhando com aquelas duas fórmulas e fazendo algumas operações matemáticas conhecidas, nós chegamos ao resultado que nos mostra algumas características importantes da composição de um sinal AM. Olhando a nossa última fórmula ali, a resultante. O primeiro termo, ele seria um sinal que é a própria portadora que entrou no modulador. Então, se a gente olhar esse primeiro termo, ele não tem informação, né? A nossa informação não está nesse termo aí. O nosso WM aí, ó, nosso sinal proporcional ao sinal modulante. O segundo termo, considerando o índice de modulação igual a 1, ele seria um sinal com metade da amplitude da portadora, mas com a frequência que será a soma da frequência da portadora com a soma do sinal modulante. Então, veja, no segundo termo, a gente já tem o sinal modulante sendo representado ali, né? Ele impacta nesse termo. O primeiro não traz a nossa informação, o nosso sinal modulante. Já o terceiro termo, ele também teria uma amplitude máxima, que seria metade da amplitude da portadora, mas com uma frequência que é a diferença da frequência da portadora e do sinal modulante. Então, veja, do segundo para o terceiro termo, a única coisa que muda é o sinalzinho ali. O primeiro termo, então, a gente não tem nada do sinal modulante, e no segundo termo, nós temos a soma dos dois sinais, e no terceiro termo, a diferença dos dois sinais. Mas tanto o segundo quanto o terceiro termo, eles são impactados pelo nosso sinal modulante, que é, no final das contas, a informação que nós queremos transmitir. Opa! Desculpa, aconteceu. Derrubou a apresentação aqui. Então, estávamos aqui, ó. Então, a matemática nos indicou ali claramente o que devemos encontrar em um analisador de espectro ao analisarmos um sinal AM. Então, se a gente colocar lá no analisador de espectro, que a gente já conversou, teremos um sinal da portadora ao centro, com a frequência da portadora, e ele tem ali ó, a amplitude EC, né? Então ele tem uma determinada amplitude, e teremos uma banda lateral superior com a frequência da portadora mais a frequência do sinal modulante, e um outro termo ali com a diferença das frequências, né? Então, nós vamos ter um sinal à esquerda e outro à direita da frequência da portadora. Então, o esperado seria aparecer no analisador de espectro esse sinal central, exatamente na frequência da portadora, e os dois sinais vizinhos. E esses dois sinais vizinhos, eles vão ter a amplitude igual a metade da amplitude da portadora multiplicada pelo nosso índice de modulação M ali. Então, se o M fosse igual a 1, é exatamente a metade da amplitude.
Vejam esse exemplo aqui, bem simplificado. A portadora e o sinal modulante têm amplitude de 12 volts. O índice de modulação é 0,8. Então, vai ser multiplicado ali por 0,8, né? E temos a frequência até 12 volts. Então, o sinal central tem 12 volts de nível. A portadora é de 10 kHz. Então, temos esse sinal de 12 volts exatamente em 10 kHz. Aqui é o sinal central. E a frequência do sinal modulante é de 500 Hz. Então, além desse sinal central em 10 kHz com 12 volts, teremos um sinal com 10,5 kHz de 4,8 volts de amplitude e outro sinal na banda lateral esquerda de 9,5 kHz e também de 4,8 volts de amplitude. Então, é uma representação bem simples, né, do espectro aí desse sinal, desse exemplo de sinal AM. Acho que dá para começar a entender como que funciona essa representação no espectro de frequência desse tipo de sinal. Então, aquela nossa fórmula aqui, nossa equação, né, não é nenhuma fórmula, com essas grandezas, ela está representada nesse nosso espectro de frequência aí. Se observarmos aqui essa figura, veremos que quando a amplitude do sinal modulante diminui, a amplitude pico a pico da portadora também reduz. E quando a amplitude do sinal modulante aumenta, a amplitude pico a pico da portadora modulada também aumenta. Ou seja, nós conseguimos definir dessa forma, que é possível levar a informação em um sinal de frequência muito menor em um sinal de frequência muito maior. Vejam ali, ó, temos o sinal da portadora, o primeiro sinal lá de frequência mais alta, o sinal modulante, que é a informação que a gente quer mandar, né, de frequência mais baixa. Então, temos a banda lateral, as duas bandas laterais e a portadora modulada aqui. Vejam a amplitude da portadora modulada, a envoltória dela, ela varia exatamente com a amplitude do sinal modulante. E é aí que está o segredo. Chamamos de envoltória a forma que circula a portadora modulada, e nela é quase possível a gente ver o sinal modulado circundando a nossa portadora. Olhando a forma de onda do sinal modulado em um osciloscópio, poderíamos calcular o índice de modulação de um transmissor. É só a gente medir a envoltória, podendo chegar ao valor do índice de modulação por meio dessa equaçãozinha da tela aí. Então, pegamos o valor máximo em módulo, né? O valor máximo em módulo e o mínimo em módulo, e fazemos uma continha aí para achar o nosso índice de modulação. Então, o que é esse índice de modulação é que define o quanto que a nossa portadora aí vai ser impactada, né? E o índice de modulação, ele nos dá a porcentagem da modulação. E se ultrapassarmos 1, significa que estaremos fazendo uma modulação acima de 100%.
Então, dessa maneira, ocorrerão distorções na nossa envoltória. E quando o sinal for demodulado no destino, o receptor entregará um sinal distorcido. Na figura aí, nós temos o índice de modulação acima de 1 para demonstrar essa distorção da informação modulada. Quando o índice de modulação passa a ser maior do que 1, ocorre uma inversão de fase ali, ó, na portadora modulada, a qual também é conhecida como crossover. Esse termo crossover aí, para quem trabalhar com radiofrequência, e até com outros sistemas de comunicação, aí, até em redes, é comum encontrar esse termo. Então, essa sobremodulação, ela faz com que ocorra uma grande distorção no sinal modulado. Então, é indesejado fazer isso, tá bom? Nessa figura nossa aqui, nós temos uma simulação em software de uma modulação AM-DSB. Vocês se lembram que lá, no início dessa aula, foram citados os tipos de modulação AM, né? Então, eu falei lá, talvez tenha ficado meio solto, meio difícil de entender, mas aí, depois, com as outras explicações ali, a gente vai conseguir embasar o porquê que a gente fez isso. Então, essa que a gente tem na tela aqui, ela se chama DSB. Então, é Dual Sideband. Então, porque ela tem as bandas dos dois lados ali da portadora. Então, que são as duas bandas laterais, né? A banda lateral inferior e a banda lateral superior. Do lado direito da figura, a gente vê uma representação tridimensional ali tanto no domínio do tempo como no domínio da frequência. O que é possível que a gente fazer a gente visualizar as formas de onda e os espectros. Eu não sei se todos separaram, mas nas figuras de radioenlace que foram mostradas, tínhamos os desenhos de filtros na transmissão e na recepção. Até mesmo no caso de uso de duplexadores para separar a transmissão e recepção a partir de um rádio full duplex. Nós podemos ver a representação de alguns filtros lá. Isso porque filtros são muito importantes e muito utilizados em rádios, em multiplexadores, em modems e, de modo geral, em canais de comunicação. A partir de agora, vamos conhecer esses filtros para que vocês entendam melhor a sua aplicação, tanto na modulação AM como nas modulações angulares. Além de seu uso em outros momentos, que serão abordados mais adiante. Nós podemos classificar os filtros da seguinte maneira. Tem acho que talvez em eletrônica, em eletrônica de potência, tenha sido visto algo muito próximo disso aqui. Então, podemos classificar os filtros em passa alta, passa baixa, passa faixa e corta faixa. Então, os nomes aqui são intuitivos, né? Autoexplicativos. Quando combinamos componentes eletrônicos, sejam eles passivos, como capacitores, indutores, resistores, ou transistores, ou circuitos integrados, que são componentes ativos, para deixar passar uma banda de frequência ou rejeitar uma banda de frequência. Nós sempre, ao fazer isso, estamos usando o princípio de filtros. Nos exemplos que usamos até aqui, sempre foi colocado o sinal modulante como um tom fixo, em uma determinada frequência, né? Só que isso aí é só para facilitar os cálculos e ser mais didático, e para não gerar nenhuma confusão aí fora do tempo. Mas é importante entender que na prática não é bem assim. Por exemplo, podemos estar transmitindo a voz humana, que possui diversas frequências em um canal de 4 kHz.
Só que a gente não fala em apenas uma frequência, né? Tem uma faixa. Nesse caso, observar o espectro de uma portadora modulada apresentará uma figura diferente nas bandas laterais, que levam o sinal modulante. Em vez de aparecer uma raia bem definida, aparecerão diversas raias simultaneamente no espectro. Ou seja, uma banda de frequências ali, uma faixa, né? Como nessa imagem que está demonstrando aí, o espectro da Rádio Bandeirantes. Logicamente, com sinal de áudio modulado. Olhe quantas saias que se formam. No centro, nós temos a portadora de 840 kHz. E para a direita, até a frequência de 845 kHz, a banda lateral superior, que aumenta em frequência com o aumento do sinal modulante. E para a esquerda, temos a banda lateral inferior, que decresce em frequência com o aumento do sinal modulante. Um tom de 1 kHz na banda lateral superior, ele corresponderá a 841 kHz no espectro. Então, é sempre 1 kHz a mais do que a frequência da nossa portadora. Sempre 1 kHz, porque o nosso tom é de 1 kHz, né? E o mesmo sinal, ele vai aparecer simultaneamente em 839 kHz na banda lateral inferior. Então, sempre é espelhado isso daí. Então, observando essa figura e relembrando a equação da portadora modulada, fica claro que a portadora não leva sinal de informação, porém tem uma potência bem maior do que as bandas laterais. Já as bandas laterais, apesar de terem menor potência que a portadora, elas possuem informações redundantes. Tá? A mesma informação que está de um lado está espelhada do outro. O que também implica em desperdício de potência. Então, na transmissão de um sinal AM, fica claro para nós que somente uma parcela da potência total utilizada realmente é útil para a transmissão da informação. Então, falamos até agora de sinais AM, definimos matematicamente a equação de uma portadora modulada em AM, mas como obter eletricamente um sinal desse? Na aula anterior, vimos que apenas somando harmônicos ímpares de um sinal senoidal fundamental, obteríamos a forma de onda quadrada. Mas segundo Fourier lá, né? Mas como vimos hoje, o sinal AM não é uma simples soma do sinal modulante à portadora. Para criar eletricamente esse sinal, precisamos de um componente não linear, que faça o produto do sinal modulante com a portadora. Vocês devem ter visto em eletrônica, por exemplo, que um resistor é um dispositivo linear. E conforme aumentamos a tensão, a corrente que passa por ele aumenta na mesma proporção. No caso de um diodo semicondutor, por exemplo, observamos que tal situação não ocorre na sua curva característica, principalmente na região que chamamos de joelho, na sua curva característica, né? Então, moduladores, eles podem utilizar diodos, transistores de junção bipolares, transistores de junção unipolares também, e até mesmo válvulas. Temos algumas aplicações antigas ou até mais novas utilizando ainda válvulas. Então, para ficar mais claro como conseguimos obter um sinal AM na prática, vamos dar uma olhada nessa figura, que é um simples modulador síncrono a diodo, ali o elemento ali central, em que não é necessária muita análise do circuito, né? Nesse circuito, a forma de onda do sinal AM se reflete na corrente que passa no diodo. Então, os resistores agem como um circuito somador dos sinais que entram no diodo, que executa a função de dispositivo não linear. Então, temos o sinal modulante e a portadora sendo injetados ali no somador e entrando no diodo, e conseguimos fazer essa função aí de dispositivo não linear no diodo.
Então, medindo o circuito com osciloscópio antes do diodo, vemos que ocorreu apenas a soma da forma de onda do sinal modulante com a portadora. Após o diodo, já vemos a forma de onda da portadora modulada em AM, ó, aquele sinalzinho lá com a envoltória. Os circuitos mais à frente, como o capacitor e o indutor, eles fazem apenas a função de filtro passa-faixa, para permitir que apenas o sinal da portadora modulada passe. Então, evitar ruído, basicamente, né? Então, como vimos anteriormente, agora vamos explicar um pouquinho mais aquelas variações dos sinais AM lá. A gente pode dizer que a modulação AM DSB, ela tem a vantagem de ser fácil de realizar. A DSB é o nosso sinalzão AM puro aí, com a portadora e as duas bandas laterais. Só que nós vamos ter o desperdício de potência, transmitindo a portadora que não tem informação nenhuma importante para nós, e também desperdício de banda, né? A gente vai consumir mais banda, porque a gente vai transmitir duplamente ali as informações, tanto na banda lateral inferior quanto na banda lateral superior. E para resolver esses desperdícios de potência na portadora, é empregada a modulação DSB-SC, que é a modulação em amplitude com dupla banda lateral suprimindo a portadora. Então, a gente resolve o problema da potência. Faz um filtro, tira a frequência da nossa portadora e eliminamos o desperdício de potência, mas continuamos com o desperdício de banda. Então, a gente também pode atuar no desperdício de banda, fazendo um filtro eliminando uma das bandas laterais, pode ser a banda lateral superior ou inferior. Então, transmitimos apenas uma das bandas, não utilizamos aquela frequência e nem aquela potência ali na transmissão, e transmitimos apenas a nossa informação. E uma outra alternativa, além dos tipos citados, que também é aplicada, é atenuar o nível de potência da portadora em vez de suprimi-lo totalmente. E uma variação desse conceito também pode ser aplicada nas bandas, surgindo dessa forma a modulação AM-VSB, que essa modulação aí, ela chama de banda lateral vestigial ou residual. Uma das bandas laterais é parcialmente eliminada e um vestígio da outra banda lateral é transmitido para compensar essa supressão aí. Bom, não podemos terminar a aula de hoje sem termos uma mínima ideia de como o sinal modulante pode ser recuperado lá no receptor. A gente falou do transmissor, mas também temos que pensar em recuperar esse sinal no outro lado, né? Um exemplo simples de um circuito demodulador é o detector de envoltória. É muito simples, dá para fazer com pouquíssimo material. Quando o sinal instantâneo da portadora sobe, tornando-se mais positivo, nesse circuito ali, ó, fazendo uma análise bem básica, o diodo é polarizado diretamente e passa a conduzir carregando o capacitor C1. Quando o sinal da portadora começa a cair, o capacitor ele mantém a tensão mais positiva no cátodo do diodo e a tensão instantânea da portadora no ânodo do diodo ela passa a ser mais negativa. Então, isso faz com que o diodo corte. Nesse momento, o capacitor C1 mantém a tensão descarregando-se lentamente, até o próximo ciclo da portadora tornar a tensão no ânodo mais positiva que a tensão no capacitor. Fica claro que quando o diodo está conduzindo e quando o diodo está cortado. Então, observe ali a forma de onda e perceba que o sinal resultante será marcado em laranja. Então, ele vai cercando ali, né?
que o sinal da portadora. E esse sinal ele vai ser muito próximo ao nosso sinal modulante, que fez a modulação dessa nossa portadora. Então, se a gente observar bem no circuito, a gente percebe também que o resistor ali R1 e C1, o capacitor C1, eles estão atuando como um filtro passa-baixa. Então, deixando a frequência do sinal modulante passar e retirando a frequência da portadora. Os valores ali de R1 e C1 são importantes. Se eles estiverem muito altos, o sinal resultante vai sofrer uma distorção. E se estiverem muito baixos, deixarão de cumprir o papel de filtragem de alta frequência, né? Eles vão começar a permitir a passagem do sinal da portadora. Então, fazendo uma recapitulação dessa nossa aula, nós vimos o que é modulação, acho que vai cada vez ficando mais fácil de entender isso. Nós verificamos as características da modulação em amplitude e entendemos como essa modulação funciona, o que nos ajudará na compreensão aí das nossas próximas aulas, principalmente as que já vêm em sequência, aí, que também vão tratar de modulação. Eu espero que todos tenham aproveitado bastante o conteúdo de hoje. São fundamentos importantes aí para a continuidade do nossa trilha de aprendizado. Qualquer dúvida, procurem no material didático. Hoje em dia é fácil de procurar também em sites especializados. Se precisar perguntar, perguntem. Mas espero que aproveitem bastante aí a nossa aula de hoje. E um abraço, até mais. Muito obrigado.